Sério, como um grão de pólen poderia mudar o mundo? Bom, isso realmente aconteceu. Em 1827, Robert Brown, o principal botânico da Inglaterra antes de Charles Darwin, estava estudando a polinização de plantas quando notou algo estranho acontecendo sob seu microscópio. Um grão de pólen estava balançando em uma gota de água. O cientista curiosamente observou esse grão no equipamento por um longo tempo, e ele nunca parou de balançar. Continuava se mexendo sem parar. Não havia um padrão, apenas se movimentava aleatoriamente em zigue-zague. Brown não conseguiu descobrir o porquê, mas se debruçou na pesquisa. Tentou alterar a temperatura da gota em que o grão de pólen estava suspenso. Quando a esfriou, o zigue-zague diminuía. Ao aquecê-la, o movimento era mais rápido. Brown escreveu um artigo sobre isso, e nenhum dos cientistas que o leram conseguiu descobrir o motivo. A misteriosa causa invisível do movimento browniano desafiava a ciência. Todos estavam perplexos. Alguns sugeriram que a energia da água estava fazendo com que o grão se movesse. Mas não havia provas, algo essencial para a ciência. Caso contrário, tudo é apenas ficção. E como nenhuma evidência pôde ser dada para o fato de o grão de pólen continuar se movimentando, os cientistas decidiram apenas esquecer o assunto. Isso era algo muito difícil para eles. Por 75 anos, a ciência meio que ignorou o problema inexplicável. Isso até Albert Einstein se interessar pelo assunto. Deve haver alguma explicação para esses grãos de pólen dançarem de maneira frenética. Vou colocar um copo de água na minha mesa, adicionar alguns grãos e ver se consigo descobrir o que está acontecendo. Fenômenos invisíveis podem ser fundamentais, como gravidade, magnetismo e o que quer que seja. Mas e se não for alguma energia invisível da qual nós, físicos, nunca ouvimos falar antes? Quanto mais simples, melhor, eu sempre digo. Talvez o grão de pólen não esteja dançando, mas sendo empurrado para cá e para lá. Por algo muito pequeno de ver, mesmo em um microscópio. Deixe-me pensar. Para fazer uma fórmula física, primeiro preciso decidir o que eu quero resolver. Se eu puder prever a distância em que o grão de pólen se moverá, posso calcular a força de seus empurradores invisíveis. Mas, como o movimento é aleatório, minha previsão deve ser relativa a todas as condições. Tudo é relativo. Estou começando a visualizar uma fórmula na minha tela. Eles ainda não tinham telas, mas terão. Onde está meu lápis? Isso é o que eu inventei. Não é lindo? Mostrando sua genialidade em combinar uma grande variedade de fórmulas físicas, Einstein mostrou que uma partícula que estava se movendo aleatoriamente quando suspensa na água, no caso o grão de pólen, obedeceria às leis estatísticas do movimento dependendo da viscosidade e temperatura da água, da distância em que se move, da massa e tamanho, da velocidade e da duração do movimento. Essa nova abordagem estatística de Einstein, a mecânica dos fluidos, permitiu uma redução computacional para produzir uma figura para a massa de uma única molécula H2O de água e, eventualmente, para os átomos de hidrogênio e oxigênio. O movimento browniano foi solucionado e Einstein abriu o século XX para o mundo do átomo. O grão de pólen adormecido, balançando e trivial, apontou o caminho para a prova dos átomos. Aquele grãozinho merecia um prêmio Nobel. A análise estatística de eventos aleatórios tornou-se uma ferramenta essencial em várias aplicações científicas. Com uma compreensão desse movimento, flutuações aleatórias, a ciência pôde finalmente ter um controle quantitativo sobre fenômenos climáticos, teoria dos jogos, fluxo de tráfego, flutuações do mercado de ações e até mesmo a função da célula humana, para citar apenas algumas aplicações da teoria estatística de Einstein. Tudo graças a um grão incansável de pólen. E, no entanto, havia ainda outra esquisitice que a ciência escolheu esquecer e que chamou a atenção de Albert Einstein. O planeta Mercúrio estava fazendo algo que ninguém conseguia explicar. Mais de 200 anos antes do início do século XX, Isaac Newton publicou sua Lei Universal da Gravidade. Honestamente, deveria ser chamada de Teoria da Gravidade de Newton e não de lei, porque Einstein ia suplantar a gravidade newtoniana com sua nova teoria. Assim que descobrisse o mistério inexplicável da peculiaridade orbital de Mercúrio. Newton revelou a fórmula para a atração gravitacional entre duas massas.
Com essa explicação matemática sobre a gravidade, a ciência agora sabia por que os planetas orbitavam o Sol. Em contraste, antes dele, sabia-se apenas que os planetas orbitavam o Sol, mas não se sabia o motivo. Depois de Newton, os astrônomos rapidamente recalcularam as órbitas dos planetas conhecidos, de acordo com a teoria da gravidade dele, e verificaram seus cálculos em comparação a observações cuidadosas com telescópios. Mas Mercúrio não colaborava. Como explicarei, após um breve parêntese, ele não estava obedecendo precisamente essa fórmula matemática. Nos primeiros anos após Newton, na década de 1750 e além, havia apenas 6 planetas conhecidos: os visíveis Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Nenhum deles ou qualquer asteroide adicional ainda havia sido descoberto por telescópio naquele momento. E então, algo genuinamente incomum ocorreu, para o qual a ciência ainda não tem explicação. No final da década de 1760 e início da década de 1770, 2 astrônomos alemães publicaram uma série de números simples em que localizaram os caminhos orbitais de todos os planetas conhecidos e alguns desconhecidos também. Johann Daniel Tyrrell e Johann Elert Bode publicaram essa rubrica matemática. Adicione o número 4 a cada um dos seguintes números nesta série progressiva: 0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192. Depois divida cada soma por 10. Voilá! Você obtém os caminhos orbitais dos planetas no Sistema Solar em unidades astronômicas. A distância da Terra ao Sol é considerada uma unidade astronômica. É uma aproximação útil e um padrão conveniente de medição. A Terra é o terceiro planeta, então você pega o terceiro número da série, que é 6, adiciona 4 e divide por 10. E recebe uma unidade astronômica, chamada UA. Vamos tentar Júpiter, que é o 48º na série Tyrrell-Bode. 48 mais 4, 52. Dividido por 10 é igual a 5,2 unidades astronômicas. É exatamente aí que fica o caminho orbital de Júpiter do Sol. Funciona para Saturno também? Vamos tentar. 96 mais 4, igual a 100. Dividido por 10, igual a 10 UAs do Sol. 10 vezes mais longe do Sol do que a Terra. É onde Saturno orbita. A lei Tyrrell-Bode funciona, o padrão está correto. Os astrônomos rapidamente notaram um número entre Marte e Júpiter, um depois de Saturno. A rúbrica Tyrrell-Bode inspirou a busca e descoberta de Urano por William Herschel em 1781. E a do primeiro asteroide, Ceres, em 1801, por Giuseppe Piazzi. Essa é uma pequena progressão numérica estranhamente precisa. A lei Tyrrell-Bode é usada hoje para prever a localização das luas de Saturno, o sistema lunar de Urano e até mesmo para indicar a localização de exoplanetas em torno de outras estrelas, mesmo que ninguém saiba por que funciona. Parece um bom mistério para um jovem novo Einstein resolver. E quanto a Mercúrio? Mercúrio estava fazendo algo que não computava com a gravidade newtoniana. O periélio de sua órbita, esse é o lugar onde um planeta está mais próximo do Sol, estava avançando um pouco a cada ano. Era perceptível e não contabilizado pela fórmula de gravitação de Newton, a menos que houvesse outro planeta no sistema solar interno afetando a órbita de Mercúrio. A busca por isso começou. Cálculos de sua órbita potencial foram distribuídos em todo o mundo e um nome já havia sido escolhido: Vulcano. Telescópios em todo o mundo apontaram para os céus procurando Vulcano perto do Sol. Mas nada foi achado. Vulcano não existia. Desculpe, Sr. Spock. A ciência ficou perplexa novamente. A precessão anômala à frente do periélio da órbita de Mercúrio permaneceu um mistério sem explicação por mais de 50 anos. Até o dia em que Einstein estava tomando café em uma cafeteria ao ar livre com um colega de trabalho no escritório de patentes em Berna, na Suíça. Michele Besso tinha sido colega de colégio de Einstein e foi seu amigo por toda a vida. Eu não gosto de coisas que não fazem sentido. Nem eu, Albert. A precessão para a frente do ponto do periélio de Mercúrio não faz sentido. Por favor, me passe o açúcar. Bom, não é Vulcano. Não é Vulcano. Mas o que é? Albert, você sempre tenta resolver todos os seus problemas com a física. Por que não adota uma abordagem de engenharia? Como assim? Se você olhar para o sistema solar como uma construção física, pode haver uma resposta. Ok, Michael. Você tem a minha atenção. Se
Se eu traçar meu dedo ao redor da borda da minha xícara de café vazia, o caminho é circular. Mas se eu colocar este guardanapo no copo e fizer um cone, assim, então uma órbita elíptica dentro do cone tenderá a avançar para frente. Nossa! O espaço não é plano! Garçom, traga outra xícara de café para ele! Você vai ter que fazer muitos cálculos novos, Albert. Ah, sim! Eu tenho que ir! Garçom, deixe a xícara de café para outro dia! Até mais, Michael! Ok, Albert. Boa sorte. Quando Einstein publicou sua teoria da relatividade especial e geral em 1905, ele creditou Michele Besso por sua inestimável contribuição. Recentemente, as cartas que Michele Besso e Einstein trocaram nos anos anteriores à publicação da Teoria Geral da Relatividade, em 1915, foram vendidas em leilão por 13 milhões de dólares. Você pode querer guardar todas as suas cartas e mensagens de texto com seu melhor amigo. Elas podem se tornar valiosas algum dia. Viajando a cerca de 28.200 km por hora, 400 km acima da Terra, os astronautas observam 16 vezes por dia o nascer e o pôr do Sol, enquanto flutuam em uma caixa com algumas pessoas, das quais dependem para sobreviver. Partam os humanos para outros planetas além da Terra ou não, uma das desvantagens mais marcantes é esta: nossos corpos não gostam disso. Poucas pessoas sabem disso melhor do que o astronauta da NASA que passou quase um ano na Estação Espacial Internacional de 2015 a 2016, Scott Kelly. Como outros tripulantes, Kelly serviu como cobaia no estudo dos efeitos das viagens espaciais no corpo humano. Ao contrário dos demais companheiros de profissão, Kelly tem um gêmeo idêntico, Mark, também astronauta. Isso deu aos pesquisadores uma oportunidade incomum de monitorar os dois irmãos enquanto viviam em dois ambientes muito diferentes, um na Terra e outro 400 quilômetros acima dela. Durante o período em que ficou no espaço e o irmão gêmeo, um pouco mais velho, permaneceu na Terra, a diferença de idade entre eles aumentou devido ao tempo em órbita. E tudo se resume à teoria da relatividade de Einstein. Ela sugere que o tempo se move mais lentamente para objetos em movimento do que para um observador estacionário. E também quanto mais perto se está de uma massa gravitacional como a Terra. Em outras palavras, nem todos estamos vivenciando o tempo no mesmo ritmo. Quanto mais você se move e acelera, mais ele desacelera. E como Kelly estava subindo e descendo no espaço e orbitando o planeta a cerca de 28.200 km por hora, seu irmão Mark viveu 0,005 segundo extra. Os irmãos nasceram com 6 segundos de diferença em 1964, que agora é de 6,005 segundos. Essa distorção é conhecida como dilatação do tempo, e os irmãos Kelly se qualificam para ambos os aspectos disso, o quanto eles têm se movido um em relação ao outro e a distância que estão de um grande objeto que é a Terra. Então, dependendo da nossa posição e velocidade, o tempo pode parecer se mover mais rápido ou mais devagar para nós em relação aos outros em uma parte diferente do espaço-tempo. E para os astronautas da Estação Espacial Internacional, isso significa que envelhecem um pouco mais devagar do que quem está na Terra. Isso não significa que você possa passar sua vida em um porão apenas para viver mais do que os outros aqui na superfície. O efeito não é perceptível em uma escala tão pequena. Se você se tornasse um eremita de porão, então durante toda a sua vida envelheceria apenas uma fração de segundo mais devagar do que todos os outros acima do solo. Mas o seu cérebro pode congelar quando você pensar sobre isso. Um relógio no tornozelo acabará ficando atrasado em relação a um que esteja no pulso. Sua cabeça tecnicamente envelhece mais rápido do que os seus pés. O tempo passa mais depressa para quem vive em uma montanha do que para alguém que mora ao nível do mar. O exemplo clássico disso é o paradoxo dos gêmeos. Um deles decola em uma nave espacial viajando perto da velocidade da luz e o outro fica para trás na Terra. Quando o gêmeo viajante espacial retorna, ele envelheceu apenas alguns anos, mas fica chocado ao descobrir que o seu irmão envelheceu mais de uma década. Claro, ninguém realizou esse experimento na vida real, mas há evidências de que acontece de fato. Quando os cientistas lançaram um relógio atômico e mantiveram um idêntico aqui na Terra, o que foi para o espaço voltou para cá um pouco atrás do que aquele que ficou. Então, o tempo fica ainda mais complicado, porque a dilatação dele pode acontecer a qualquer momento. Uma boa maneira de pensar sobre isso é considerar os astronautas que vivem na Estação Espacial Internacional. Eles estão flutuando cerca de 420 quilômetros acima da gente, onde a atração gravitacional da Terra é mais fraca do que na superfície. Isso significa que o tempo deve acelerar para eles em relação às pessoas aqui.
Mas a estação espacial também está girando ao redor do nosso planeta a cerca de 8 km por segundo. Isso significa que o tempo também deve desacelerar para os astronautas em relação a quem está na superfície. Mas a realidade é que Mark, o irmão que envelheceu alguns milissegundos a mais, poderia acabar com o melhor resultado a longo prazo se o tempo prolongado de Kelly no espaço fizer com que seu corpo se deteriore mais rápido. 10 equipes científicas no estudo dos gêmeos da NASA examinaram os irmãos astronautas antes, durante e depois dos 340 dias do astronauta no espaço. As equipes estudaram as funções corporais de cada gêmeo, fizeram testes de memória, examinaram os genes deles, observando quais diferenças poderiam se dever a jornadas espaciais, e confirmaram que longas viagens pelo espaço estressam o corpo humano de muitas maneiras. Podem mudar genes e sobrecarregar o sistema imunológico, além de desfocar a mente e a memória. Em sua maioria, as mudanças que o astronauta experimentou no espaço foram revertidas quando retornou à Terra. Mas nem tudo. Os pesquisadores o testaram novamente 6 meses após o retorno. Aproximadamente 91% dos genes que sofreram mudanças de atividade no espaço estavam de volta ao normal. O resto ainda ficou no modo espacial. Seu sistema imunológico, por exemplo, permaneceu em alerta máximo. Os genes de reparo de DNA ainda estavam excessivamente ativos e alguns de seus cromossomos ainda confusos. Além disso, as habilidades mentais do astronauta diminuíram em relação aos testes pré-voo. Ele estava mais lento e menos preciso em testes de memória e lógica de curto prazo. Não está claro se esses resultados devem-se inteiramente ao voo espacial. Isso ocorre, em parte, por as observações serem de apenas uma pessoa. Mas uma coisa é certa: o tempo é relativo. Pense dessa maneira. Um relógio está parado. Você está viajando a uma velocidade muito alta, passa por ele e o olha rapidamente. Aí verá que o objeto está correndo devagar, ou talvez completamente estático. Isso ocorre porque a velocidade com que as funções mecânicas do relógio estão funcionando são mais lentas do que você, que vê o tempo no passado, enquanto já pulou esse segundo e está no futuro. Durante este experimento de viagens de alta velocidade, você não envelheceu nada, porque todos os processos do seu corpo estão funcionando na mesma velocidade. Depois de uma certa idade, seu corpo começa a se deteriorar, o que eventualmente leva a um estado quando ele para de funcionar. Esse fenômeno de envelhecimento, especialmente em humanos, é causado por uma estrutura proteica nas células chamada de telômero, que protege nossas células da deterioração. Mas a cada replicação celular, ele começa a perder força, o que é chamado de comprimento do telômero. Se ele encurtar até certo ponto, a célula se tornará vulnerável a doenças. Podemos dizer que os telômeros são os temporizadores naturais de contagem regressiva em nossos corpos, que determinam quando expiraremos. O comprimento do telômero pode ser afetado por fatores externos, como estresse, o que acelera nosso temporizador. O experimento de estudo dos gêmeos da NASA incluiu documentar as mudanças no comprimento dos telômeros de ambos os irmãos. O do gêmeo no espaço aumentou enquanto ele estava a bordo da Estação Espacial Internacional. Antes da missão, o comprimento dos telômeros dos irmãos era praticamente idêntico. Ou seja, se ignorarmos questões como estresse mental, eles devem viver até uma idade aproximadamente igual. Mas enquanto o do espaço estava orbitando a Terra, ele tinha quase 14,5% de comprimento de telômero a mais. E assim, era alguns anos mais novo que seu irmão terrestre, biologicamente falando. Mas o comprimento do telômero do irmão do espaço voltou ao normal quando ele retornou à Terra. Isso demorou quase 190 dias após a chegada. As amostras de sangue da Estação Espacial Internacional foram enviadas de volta à Terra para processamento. Isso significa que esse sangue não estava mais viajando na velocidade da EEI. Além disso, o paradoxo espaço-tempo afirma que o irmão do espaço deveria estar mais jovem ao retornar. Mas o comprimento do telômero foi restaurado ao seu estado original como antes da missão, e os dois voltaram a ter a mesma idade. A falta de gravidade é a principal causa dessas intensas mudanças no envelhecimento. A gravidade desempenha um papel imenso na maioria dos nossos sistemas corporais. Veja os músculos, por exemplo. Os dos idosos tendem a encolher e diminuir à medida que envelhecem e se tornam menos móveis. Os dos astronautas reagem de maneira semelhante porque mal são usados. É por isso que os que permanecem no espaço por longos períodos usam aparelhos de exercícios especiais para ajudar a reduzir esse efeito. Um processo semelhante ocorre nos ossos. Depois de uma certa idade, as pessoas na Terra começam a perder massa neles. Normalmente é uma taxa de cerca de 1 a 2% ao ano.
Mas no espaço, essa perda ocorre a uma taxa muito acelerada, até 1 a 2% ao mês. Como os corpos dos astronautas não precisam suportar seu peso, os ossos começam a diminuir a produção de novo material ósseo e aumentam a quantidade de absorção óssea antiga. Felizmente, os sistemas esqueléticos geralmente voltam ao normal após passarem algum tempo no nosso planeta azul. Se o irmão do espaço estivesse protegido de todos os danos, como radiações, enquanto orbitava a EEI, então ele teria vivido mais do que o que ficou aqui. Mesmo economizando 0,005 segundo, os astronautas ainda experimentam alguns dos sintomas de um processo de envelhecimento prolongado. Então, da próxima vez que você desejar que o fim de semana dure mais, fique perto do chão e se mova muito rápido. Não vai parecer que seu fim de semana ficou mais longo, mas, tecnicamente, você pode ganhar uma pequena fração de segundo e não precisará ir ao espaço para este pequeno experimento. Jeff Bezos e Elon Musk são as pessoas mais ricas do mundo no momento. Mas se você juntar todo o dinheiro deles, essa quantia não chegará nem perto da riqueza da pessoa mais rica da história. Conheça Mansa Musa, o homem mais rico que já existiu. Ele ocupou o primeiro lugar entre os mais ricos por mais de 700 anos, e é improvável que alguém consiga atingir seu nível de riqueza em um futuro próximo. Jeff Bezos tem cerca de 203 bilhões de dólares. Elon Musk possui mais de 300 bilhões de dólares. Mansa Musa, corrigido para o dinheiro de hoje, tinha uma riqueza incalculável. As estimativas mais conservadoras sugerem que ele tinha mais de 400 a 500 bilhões de dólares. No entanto, essa é apenas uma hipótese. A maioria dos historiadores acredita que ele era inimaginavelmente rico e poderoso, e essa riqueza destruiu a economia do país dele. Mas vamos começar do início. Mansa Musa nasceu em 1280 na África Ocidental, no país de Mali, a atual República do Mali. Toda a sua família consistia de governantes, por isso ele passou a infância e a juventude no luxo. Quase todo esse tempo, seu irmão mais velho governou o país. E então, quando Mansa Musa completou 32 anos, seu irmão abdicou. Ele queria explorar o mundo e era obcecado pelo Oceano Atlântico e as terras que ficavam além dele. Então, montou uma enorme expedição com 2.000 navios e dezenas de milhares de pessoas. Eles navegaram como uma cidade inteira na água e nunca mais voltaram. Alguns historiadores acreditam que o irmão de Mansa Musa conseguiu chegar à América do Sul, mas não há evidências reais disso. Assim, o jovem Mansa Musa tornou-se o governante do Mali e o dono de toda a riqueza da família em 1312. Ele foi um bom governante e um estrategista inteligente. Nos primeiros anos do seu reinado, conseguiu juntar cerca de 24 cidades. Ele uniu pequenos estados díspares em um império e expandiu muito o reino do Mali, que se estendia por cerca de 3.200 quilômetros do Oceano Atlântico. Ele possuía quase toda a parte ocidental do continente. Daquele momento em diante, a riqueza de Mansa Musa começou a crescer excepcionalmente. No mundo medieval, o ouro era considerado a fonte de riqueza mais valiosa de todo o planeta. Muitos historiadores acreditam que Mansa Musa possuía quase metade de todas as reservas de ouro disponíveis no mundo naquela época. Se organizavam em Mali milhares de centros de comércio de ouro e outros bem valiosos como o sal. E parte de todo esse lucro comercial em grande escala ia direto para o bolso de Mansa Musa. Ele tinha tudo: dinheiro, poder e servos. Mas havia algo de que ele precisava desesperadamente. Seu desejo era semelhante ao de seu irmão. Mansa Musa também queria viajar, não para descobrir o mundo, mas para glorificar seu império. Ele queria fama. Poucas pessoas ouviam falar de seu poderoso reino no exterior, mas ele sabia que seu país era quase o mais rico do mundo. Para conseguir o que queria, Mansa Musa fez uma peregrinação a Meca através do deserto do Saara e do Egito. Essa viagem foi uma das maiores que alguém já havia feito. Mansa Musa iniciou sua jornada com uma caravana composta por cerca de 60.000 pessoas. Ele estava acompanhado por toda a corte real, todos os funcionários, milhares de soldados, artistas, camelôs, mercadores e dezenas de milhares de servos. Eles levaram um enorme rebanho de cabras e ovelhas para a alimentação. Era uma cidade enorme vagando pelo deserto. Imagine a quantidade de água e comida necessária para alimentar essa multidão. Assim que o rei anunciava uma parada, longos acampamentos com tendas eram montados. Levavam um dia inteiro para andar por aquele território. Milhares de pessoas trabalhavam na cozinha. Artistas tocavam no palco.
Mercadores ofereciam seus produtos às pessoas dentro do acampamento ou aos viajantes que passavam. Os criados cuidavam dos animais e ajudavam nas questões domésticas. Tudo isso ia acontecendo sob o sol escaldante na areia quente. E então, eles tinham que guardar toda a cidade de tendas de volta para pegar a estrada novamente. Provavelmente, nem todos conseguiram sobreviver a essa jornada. Mas a boa notícia é que Mansa Musa tratava muito bem o seu povo. Quase todas essas pessoas vestiam a melhor seda persa e tecidos com fios de ouro. Centenas de camelos puxavam cargas com centenas de milhares de quilos de ouro puro. Havia tanto ouro que dava para vê-lo de longe brilhando ao sol. Ninguém passava fome ou sede. Havia suprimentos suficientes para uma viagem confortável. Os viajantes que passavam ficavam maravilhados com a escala e a beleza da enorme expedição real. Boatos sobre a aproximação do rei de Mali chegaram ao Cairo antes do próprio rei. Finalmente, a caravana de Mansa Musa chegou ao Cairo. Os habitantes locais ficaram chocados com todo aquele luxo e riqueza. Mas o mais legal é que o governante generosamente compartilhava com as pessoas. O ouro que ele deu enriqueceu muitas pessoas pobres. Ele ficou no Cairo por 3 meses. Havia ouro por toda parte, e é por isso que ele perdeu seu valor. Não fazia sentido vender mercadorias por ouro quando todos já o tinham. Foi assim que Mansa Musa baixou o preço do ouro e destruiu a economia do país durante sua estada no Cairo. De acordo com estimativas de econômicos e historiadores modernos, a crise que ele causou levou a perdas de cerca de $1,5 bilhão no Oriente Médio. Quando percebeu o que havia feito, tentou ajudar a economia. Uma teoria diz que ele não conseguiu fazer isso pois gastou todo o dinheiro. De acordo com outra história, ele queria retirar parte do ouro de circulação. Para fazer isso, tentou pegar ouro emprestado a altas taxas de juros de credores egípcios. Ele falhou em restaurar a economia, mas atingiu seu objetivo desejado. Notícias e rumores sobre sua riqueza e generosidade se espalharam por todo o mundo. Uma imagem de um rei africano sentado em um trono de ouro com uma peça de ouro na mão apareceu no mapa do Atlas Catalão de 1375. Com este desenho, eles designaram Timbuktu a principal cidade do Mali, e o rei sentado ali era Mansa Musa. Aqui estão algumas histórias reais misturadas com lendas sobre a cidade e seu governante. Alguns diziam que era impossível contar a quantidade de riqueza que Mansa Musa possuía. Outros acreditavam que ele tinha ouro suficiente para enriquecer todas as pessoas do planeta. Pessoas de todo o mundo começaram a viajar para Mali para ver este lugar com seus próprios olhos. Timbuktu se tornou um Eldorado africano graças ao mistério e às lendas. Muitos pensavam que era uma cidade dourada no fim do mundo. Caçadores de tesouros e exploradores europeus faziam longas e perigosas jornadas para visitar o reino. Mas tudo isso aconteceu muitos anos após o reinado de Mansa Musa. Ele não apenas glorificou seu país e seu nome em todo o mundo, mas também voltou para sua terra natal com novos cientistas, poetas e arquitetos. Ele pagou centenas de quilos de ouro para convencê-los a se mudarem para Timbuktu. A quantia que ele deu a cada um deles seria em torno de $8 milhões na moeda de hoje. Ele começou a investir em educação, artes, literatura, arquitetura e bibliotecas. Construiu escolas e faculdades. Durante o reinado de Mansa Musa, Timbuktu tornou-se um centro educacional. Pessoas de todo o mundo vinham aqui para obter conhecimento de alta qualidade. Em 1337, Mansa Musa faleceu aos 56 anos. Seus filhos herdaram toda a sua riqueza, mas não conseguiram manter o legado do pai. Muitas disputas, tentativas de conseguir mais dinheiro, revoltas e intrigas, tudo levou ao colapso do poderoso reino. Pequenos estados divididos. Por centenas de anos, Mali foi perdendo seu poder. Então, os europeus chegaram neste território e finalmente destruíram o império. É por isso que tão pouco se sabe sobre a dinastia real de Mansa Musa hoje. A história da Idade Média é vista principalmente do Ocidente. E no Ocidente, poucas pessoas ouviram falar de Mali durante o reinado de Mansa Musa. Se os europeus tivessem visitado o reino mais no seu auge, com todo o seu poderio militar e econômico, Mansa Musa teria se tornado muito mais famoso, e a glória do reino teria se estendido por muitos séculos. Mas os europeus estavam cerca de 200 anos atrasados. Eles encontraram o país durante uma grave crise e revolta. Ainda é impossível calcular o quão rico ele era. Talvez ninguém mais seja capaz de atingir esse nível. Se a dinastia Mansa Musa continuasse até hoje e mantivesse o império,
provavelmente viveríamos em um mundo completamente diferente. A África poderia ser o continente mais rico e desenvolvido do mundo, e Mali seria o seu centro. O reino alcançaria tudo isso pacificamente. Mansa Musa era generoso e preferia conquistar países com magnificência, não com força. Olá, corajoso visitante, bem-vindo à exposição misteriosa. Mas cuidado, esta vai ser uma experiência arrepiante. Mesmo Sabrina, a bruxa, não conseguiu lidar com essas fotos. Agora, se você tem as habilidades para pular no túnel das esquisitices, vamos começar. A primeira foto te levará de volta à cidade de Belfast, hoje capital da Irlanda do Norte nos anos de 1900. Ela mostra 15 mulheres que trabalhavam em uma fábrica de linho. Um simples cálculo e sabemos que 15 pessoas totalizam 30 mãos, certo? Mas dê uma boa olhada na imagem e veja que há uma mão extra que não pertence a nenhuma delas. Todas as mulheres estão dispostas em filas com os braços cruzados na frente e as mãos embaixo dos braços. Há somente apenas uma exceção, que é a senhora na segunda fila, com uma mão no quadril e a outra ao lado dela. Essa é uma pequena rebelde. Mas a misteriosa mão em forma de garra não é dela, nem de ninguém perto. Na verdade, está descansando no ombro de uma garota do outro lado da mesma fileira. E não há mais ninguém a quem possa pertencer. Apesar de ter mais de um século, a fotografia apareceu pela primeira vez na internet no dia 29 de abril de 2016. Ela foi enviada para um site por uma mulher chamada Linda, que identificou a menina com a mão no ombro como sua avó, Ellen Donnelly. Mas nunca comentou de quem aquela mão poderia ser. O que é ainda mais estranho é que não há nenhuma evidência que sugira que a imagem tenha sido alterada digitalmente. Então, de onde veio a mão solitária? O Photoshop não existia naquela época, mas isso não significa que os fotógrafos não tivessem as habilidades necessárias para editar imagens. Embora não fosse possível adicionar uma parte do corpo extra a uma foto, certamente era possível remover quaisquer objetos ou pessoas indesejadas simplesmente cortando-os com uma tesoura. Os fotógrafos então desenhavam o que queriam a lápis ou carvão. E também conseguiam combinar vários negativos para criar uma única imagem. Há mais uma resposta dizendo de onde a mão poderia ter vindo. Embora a fotografia instantânea já existisse nos anos de 1900, alguns fotógrafos ainda usavam a técnica de longa exposição para capturar o momento. Então, é possível que enquanto a imagem estava sendo tirada, a senhora do fundo colocou inicialmente as mãos em Ellen e depois decidiu cruzar os braços, o que torna o resultado aterrorizante em razão de uma longa exposição da câmera. Então, você pode se acalmar, não foi a coisa, a mãozinha que vivia com a família Addams, que apareceu na imagem. Em nossa segunda foto, você verá uma jovem segurando uma aparição brilhante entre as mãos. Pode ser quase fácil acreditar que é uma magia de verdade. Desculpe te desapontar, mas esse não é o feitiço espelharmos que ela está fazendo. A mulher na imagem é a francesa Martha Barrault, que mais tarde mudou seu nome para Eva Carriere. Ela viveu entre 1886 e 1943 e foi uma médium fraudulenta, que alegava ter habilidades psíquicas que lhe permitiam se comunicar com pessoas já desencarnadas e fazer seus espíritos se materializarem durante as sessões. Na época, esses médiums mentirosos seguiam um procedimento padrão durante suas sessões. Entravam em um armário instalado no quarto para fingir que estavam concentrados. E então conseguiam usar seus poderes à plena capacidade para gerar ectoplasma. Quando não utilizado no contexto da biologia celular, o ectoplasma é um termo que se refere a uma substância imaginária que sairia do corpo do médium. E pode então tomar a forma de um rosto, de uma mão ou mesmo de todo o corpo da pessoa que está sendo chamada para voltar à vida. Eva Carriere era uma daquelas médiums desonestas que usavam papel amassado e rostos recortados de revistas e jornais para fazer ectoplasmas falsos. Esta foto, tirada em 1912 pelo pesquisador parapsicólogo alemão Albert von Schrecknosen, mostra a mulher em ação durante uma dessas sessões enganosas.
mas conhecer a história completa não muda o fato de que a imagem pode deixar seu cabelo em pé. E o que é ainda mais inacreditável é que Eva conseguiu convencer grandes nomes como Arthur Conan Doyle, autor da série de mistérios Sherlock Holmes, de que era real. Porém, você ficará feliz em saber que ela não conseguiu enganar o ilusionista e artista de fugas Harry Houdini, que, ao contrário de Arthur Conan Doyle, achava que as performances dela não passavam de truques de mágica. Estas corujas da terceira foto não são as de Hogwarts, e não estão aqui para trazer sua carta de aceitação. A imagem é da década de 1920, do lado de fora da Manchester Grammar School, fundada em 1515 por um homem chamado Hugh Oldham. E é a razão pela qual essas pessoas estão usando fantasias estranhas de coruja enquanto marcham. Hugh Oldham nasceu em Manchester e não era um estudioso dedicado, apesar de frequentar as universidades de Oxford e Cambridge. Bem, as mensalidades eram mais baratas na época. No entanto, ele estava no serviço real e, graças às suas habilidades administrativas, foi favorecido com títulos importantes. Isso realmente o ajudou a alcançar altos cargos e se tornar uma figura poderosa e influente. Através de suas novas funções, ele conquistou grande riqueza, que mais tarde usou para financiar a escola. O lema da escola de Oldham, que está escrito em seu brasão, é a frase latina Sapere Aude, que pode ser traduzida livremente como Ouse Saber. Até hoje, a escola ainda mantém o mesmo lema. Mas a escolha da coruja não simboliza a sabedoria, como você pode pensar. Ela está no crachá do Manchester Grammar School e carrega uma faixa com a palavra Dom. Se você ler como se leem os emojis, chegará em Owl Dom. Owl é coruja em inglês, que na verdade é uma referência a Hugh Oldham. Quando você olhar para o brasão da cidade, verá que ele é muito semelhante ao da escola. A escolha foi feita para refletir a pronúncia de Oldham no sotaque local, que é Oldham. Assim, prestar homenagem ao fundador é o motivo pelo qual o mascote da escola e da cidade é a coruja. Então, fique tranquilo porque não há nada sinistro e assustador acontecendo nesta foto. Que tal algo fofo depois de todas essas coisas estranhas? A quarta imagem mostra uma criança inocente cujos olhos estão gritando "Me ajude!", mas não se preocupe, não é o bicho-papão quem a segura. A coisa em que ela parece estar sentada é na verdade sua mãe. Isso foi chamado de fotografia de mãe oculta, que era muito comum na era vitoriana. Na década de 1840, a única maneira de as pessoas tirarem suas fotos era com uma câmera daguerreótipo, o primeiro aparelho fotográfico desenvolvido para uso comercial. Ele tinha tempos de exposição que iam de dezenas de segundos a vários minutos. Então, era preciso ficar perfeitamente imóvel durante todo esse tempo para obter uma imagem clara. Mas como se pode imaginar, não é fácil para uma criança ficar imóvel por tanto tempo. E você também não pode dizer, faça uma pose para um bebê. Então, esta é a razão pela qual a técnica da mãe oculta nasceu. As crianças seriam fotografadas com suas mães presentes, mas estas também teriam que ficar escondidas dentro do quadro. Para isso, ficavam atrás de cortinas, sob capas ou cobertores, ou fingindo ser cadeiras. Às vezes, os fotógrafos também removiam partes das imagens em que as mães estavam visíveis. Uau! Cada dificuldade que as mães têm que passar pelos filhos. Cara, isso não mudou nada. Algumas das fotos ficavam muito boas, mas outras acabavam ficando como o pesadelo. A prática continuou a ser usada até a década de 1920, mas à medida que as câmeras se tornaram mais rápidas, não havia mais necessidade de as mães se esconderem. Reza a lenda que um duende chamado Fafnir era famoso por sua força e coragem. Ele era filho de um famoso rei duende. Por causa de suas qualidades, foi incumbido de proteger o reino. Os duendes são conhecidos por acumularem muitas riquezas, então um pouquinho de segurança a mais era essencial. Quer dizer, eles moravam em uma casa feita de ouro e pedras preciosas, mas Fafnir também tinha outro talento especial: ele conseguia se transformar. Enganado por Loki, o espírito nórdico da trapaça, Fafnir se deixou levar pela ganância e pelo brilho do tesouro de seu pai.
Ele decidiu que queria tudo para si, sem dividir aquela riqueza com seu pai ou com seus irmãos. Roubou tudo e fugiu sozinho para um lugar onde seria difícil encontrá-lo, o meio do deserto. Para proteger sua riqueza, Fafnir se transformou em um dragão gigante. Sua nova aparência parecia com uma grande serpente poderosa e assustadora. Porém, seus poderes mágicos não acabavam por aí. Pelo fato de o dragão não conseguir voar, ele também espalhou veneno ao redor de sua nova casa, para que ninguém tivesse a chance de sobreviver se quisesse levar seu ouro embora. Pouco depois, Fafnir foi derrotado por um jovem herói chamado Sigurd. A lenda de Fafnir tenta explicar por que a família é mais importante que a ganância. Ela também mostra os vários poderes mágicos que os dragões têm, mas a parte mais interessante é que ela é um bom exemplo de como os dragões foram parar em nossos contos de fadas. Mas ei, essa é só uma das muitas histórias que mencionam dragões. Basta ligar a TV ou dar uma olhadinha em exemplares de qualquer livraria que você vai se deparar com algum dragão. Variações de criaturas parecidas com dragões têm sido descritas em histórias pelo mundo afora, da Ásia ao norte da Europa. A maioria dessas criaturas é descrita com um corpo de réptil, asas e garras. E o traço mais assustador é que elas podem cuspir fogo. O nome dessas criaturas vem da palavra latina Draconem, que significa grande serpente. Mas vamos viajar para a Terra da Memória para ver como tudo começou. Um historiador asiático, por exemplo, descobriu alguns fósseis no século IV a.C. e acreditou ter encontrado dragões. É fácil entender por que ele ficou tão confuso se você observar um estegossauro fossilizado. Ele tinha 9 metros de comprimento e 4 de altura e era coberto por placas ósseas blindadas e espinhos. O crocodilo do Nilo também poderia ter sido considerado um dragão. Ele existe até hoje e vive na África subsaariana. Mas ele pode ter sido mais conhecido em outras épocas. Quando alcançam a maturidade, os crocodilos do Nilo podem ter até 5 metros de comprimento. Mas isso não é tudo. Eles conseguem andar com o corpo fora do chão e alguns já foram vistos em pé sobre 2 patas. Os goanas são lagartos monitores parecidos com dragões que vivem na Austrália. Eles são grandes, têm dentes e garras afiados e são conhecidos por produzir veneno. É fácil entender por que os goanas podem ser a fonte da versão australiana dos dragões. Quando os humanos descobriram ossos de baleia pela primeira vez, muitos anos atrás, não tínhamos ideia de que esses animais viviam no mar. Considerando o tamanho deles, certamente pensamos que deveriam ter sido criaturas muito perigosas. E por raramente virmos baleias, a menos que mergulhemos até as profundezas do mar, é claro, elas eram desconhecidas e facilmente confundidas por dragões também. A fonte mais interessante da mitologia dos dragões provavelmente é o cérebro humano. Em um livro chamado An Instinct for Dragons, havia uma teoria de que dragões existiram em quase todas as culturas antigas, pois evoluímos para temer grandes predadores a fim de sobreviver. E não somos os únicos mamíferos a fazer isso. Os macacos têm um medo instintivo de cobras e felinos de grande porte também. Agora, quando se juntam esses traços naturais com o folclore, temos um monte de histórias de dragão espalhadas pelo mundo afora, adaptadas a cada região. Bestas reptilianas com poderes mágicos são antigas, aparecendo desde a origem da própria civilização humana. Estou falando da antiga Mesopotâmia. Os humanos daquela época acreditavam em todos os tipos de criaturas. Mas o espírito líder deles era Marduk, patrono da cidade da Babilônia. Se você analisar as obras de arte da época, verá que Marduk era retratado com um dragão em forma de cobra a seu lado. Ele poderia ser bonzinho ou vingativo, dependendo do estado de humor da criatura no dia. Se você quiser se candidatar ao posto de dragão, a primeira coisa que te perguntarão na entrevista é se você cospe fogo, claro. Então, cientistas estudaram possíveis formas de os dragões realmente cuspirem labaredas, sem machucar a própria garganta. Para isso, examinaram um besouro bombardeiro. Esse inseto excêntrico consegue guardar substâncias super quentes em sua barriga, e quando se irrita com alguma coisa, ele lança uma boa quantidade desses químicos. Sejamos justos, não é fogo de verdade, mas queima, então o resultado é quase o mesmo. Mas voltando aos dragões, eles precisariam ter glândulas parecidas na garganta para produzir fogo. Mas de onde os dragões surgiram? Eles não apareceram do nada, seja qual for a fonte que você consulte. Algumas histórias, como a de Fafnir, dizem que até humanos podem se transformar em dragão. Mas a teoria mais popular é que os dragões surgiram como ovos.
Algumas fontes até elaboraram uma série de etapas pelas quais um dragão precisa passar ao longo da vida. Tudo começa com a eclosão. Dizem que o dragão come a casquinha do ovo até quebrar as laterais dele. Depois tem a fase de dragoneto, que, segundo especialistas em dragão, ou dragonólogos, se preferir, chamam de dragão recém-nascido. Ele ainda é pequenino e fraco, mas não se preocupe, ele consegue cuidar muito bem de si mesmo. O restante dos estágios de vida de um dragão são bastante autoexplicativos. Há os dragões adultos e depois os idosos. A vida de um dragão termina quando ele atinge a fase do crepúsculo. Algumas fontes afirmam que eles nunca param de crescer. Outras dizem que eles nunca chegam ao fim da vida, apenas passam para outro tipo de existência espiritual. Os dragões são famosos por representar muitas coisas diferentes, mas tudo depende da origem. Em algumas regiões da Ásia, eles são conhecidos por trazer sorte, poder e riqueza. Para se tornar um guerreiro poderoso na Grã-Bretanha, era preciso derrotar um dragão primeiro. É por isso que geralmente eles são vistos nas bandeiras. A bandeira de Gales, por exemplo, tem um grande dragão vermelho sobre um fundo verde e branco. As histórias do Ocidente já não são tão legais com os dragões. Eles geralmente são vistos como malvados e vingativos. Outro mito associado com dragões é de que eles amam ouro e pedras preciosas. Esse lado ganancioso do temperamento deles parece ter surgido na Grécia Antiga, onde dragões tinham a missão de proteger tesouros. Alguns desses guardiões foram vistos em histórias como O Hobbit e a série Harry Potter. Quanto às habilidades mágicas dos dragões, elas também podem variar muito. Alguns dizem que eles têm sangue com propriedades supernaturais. Outros dizem que eles conseguem falar. Outros são famosos por sua sabedoria. Muitos dragões da literatura antiga conseguiam voar ou se transformar, até em humanos. Algumas criaturas da vida real foram batizadas com nomes que lembram a existência de dragões, como a libélula, que em inglês é chamado de dragonfly. Ela recebeu esse nome de contos de folclore, pois os europeus da Idade Média as viam como insetos do mal. As libélulas eram acusadas de coisas horrendas, como picar os olhos e boca das pessoas. Mas a criatura que mais se parece com os dragões da mitologia é o dragão voador. Ele foi visto em áreas arborizadas do sudeste da Ásia. Eles não têm asas de verdade. Parte de suas costelas são alongadas para sustentar um pedaço extra de pele que permite que eles planem entre uma árvore e outra. Essas asas também possuem cores vibrantes que contrastam com seu corpo marrom. Pense nisso, em praticamente qualquer lugar do mundo você poderá tomar uma xícara de café. Mas como foi que ele se tornou tão popular entre nós mamíferos humanos? E o que é necessário para que passe de um grão para o delicioso líquido em nossa rotina? Bem, conheça a Carla. Ela vem de uma família brasileira que possui uma das fazendas de café mais bem-sucedidas do mundo e nos dará uma visão dos bastidores do processo de produção. A propósito, você sabe o que é café? Bem, é uma fruta e cresce em arbustos de tamanho médio conhecidos como planta coffea. O fruto em si é chamado de cereja porque é vermelho. A Carla faz parte da equipe que colhe as cerejas à mão, pois elas amadurecem em um ritmo diferente. A garota caminha com uma grande cesta feita à mão e pega até 25 quilos de frutos todos os dias. Depois de trabalhar durante a manhã, fará uma pausa para comer algo doce e apreciar sua primeira xícara do dia. A Carla, assim como eu e provavelmente você, faz parte de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo que adoram tomar café. Isso significa que compartilhamos algo em comum. Isso não é bom? Ela vai beber sentada em uma linda varanda com vista para as belas montanhas de Minas Gerais, uma das maiores regiões produtoras do Brasil. A fazenda da família trabalha com grãos do tipo arábico, que são vendidos normalmente em qualquer cafeteria especializada local. São de qualidade superior, com um sabor mais rico do que a variedade robusta. O grão arábico é normalmente encontrado em altitudes de 1.200 metros. Para prosperar, precisa de grandes altitudes e um clima mais seco. Felizmente, a fazenda de Carla tem tudo o que é necessário para produzir um café fantástico e delicioso. As grandes altitudes permitem um sabor mais rico, pois o oxigênio nessas regiões é mais escasso e leva mais tempo para as plantas de coffea crescerem e evoluírem. Como amante da bebida, a Carla gosta de experimentar diferentes variedades toda semana, comprando de outros produtores do mundo todo. A despensa dela tem amostras de Uganda, Etiópia, Indonésia, Guatemala e também de outras regiões do Brasil. Afinal, cada uma produz um tipo de sabor único. Os métodos de preparo também influenciam o sabor, mas vamos fazer a degustação mais tarde.
A família da garota começou a trabalhar com café no século XX. Por que isso parece ter sido há tanto tempo? De qualquer forma, ele é muito mais antigo do que isso. Foi descoberto na Etiópia no século XV. Depois que os etíopes começaram a prepará-lo e perceberam que tinha qualidades energizantes, passaram a vender a mercadoria para os países vizinhos. Não se sabe quem foi a pessoa que descobriu o café, mas há uma lenda que diz que foi um pastor de cabras da montanha. Ele notou que elas estavam comendo cerejas vermelhas que as deixavam mais energizadas e decidiu experimentar. Foi somente por volta do século XVII que o café chegou à Europa, por meio do comércio feito por mercadores holandeses. Esses homens fundaram as primeiras cafeterias da Europa, em Amsterdã. Mas depois, a cultura do produto se espalhou rapidamente pelo mundo ocidental. Hoje, o maior consumidor do planeta é os Estados Unidos. Somente a cidade de Nova York serve milhões de xícaras todos os dias. Agora, de volta à fazenda da Carla. A próxima etapa da produção é necessária para retirar os grãos. Os produtores precisam fazer isso sem comprometer o sabor do café, portanto, há duas maneiras de fazer o processo. Uma delas é pelo método chamado de lavagem, que é o que Carla utiliza, e a outra é a natural. Depois de colher as cerejas, a garota lava tudo da maneira que seu bisavô lhe ensinou. Primeiro, coloca as cerejas em um moinho úmido. Essa máquina separa as sementes, ou seja, os grãos, da fruta. A água é uma parte importante desse processo, pois ajudará a separar os bons dos ruins com base em sua densidade. Os maduros são mais pesados e por isso afundam. Um grão lavado manterá todas as características originais, proporcionando uma sensação mais intensa na boca. Em seguida, vem a fermentação por 1 ou 2 dias. Assim como no caso do queijo ou do chocolate, essa é a parte em que o café adquire seu sabor rico e complexo. Algumas fazendas fazem isso por mais de 30 dias, é o que se chama de processo natural. Se você escolher um café que tenha passado por esse processo, espere um sabor muito fermentado, quase com gosto de queijo, mas não de uma forma ruim, eu juro. Lembra que dissemos que as melhores fazendas estão localizadas em um clima seco? Isso porque a Carla precisa deixar várias toneladas de café secar ao ar livre antes de continuar. E não, os grãos ainda não estão prontos para o consumo. Eles passarão 3 semanas assim, e Carla os varrerá regularmente para que todos possam secar por igual. Por fim, vem a etapa de torrefação, na qual o café é cozido, ou devo dizer assado. Sempre que você entra em uma cafeteria, vê que os grãos são marrons, certo? Mas essa não é a cor original. Eles geralmente têm um tom esverdeado e ficam marrons somente durante o processo de torrefação. É seguro dizer que essa é uma ciência que exige precisão. Os grãos são cozidos em temperaturas extremamente altas, variando de 180 a 250 graus Celsius, de modo que os torrefadores precisam ter muito cuidado para não passar do ponto e queimar lotes inteiros. Como 1 quilo de café especial cru pode custar até $20, não há muito espaço para erros. Da próxima vez que você vir um com torra clara, lembre-se de que o processo realça traços de doçura e notas florais, enquanto uma escura dará um toque mais achocolatado. Alguns países deliberadamente torram demais seus grãos, mas essa é uma opção cultural. Os italianos adoram as extremamente escuras, por isso é comum que nas cafeterias locais você prove um expresso quase queimado. Mas ei, foi o amor dos italianos por café forte que deu ao mundo a cafeteira moka. Ela foi inventada por volta de 1933 e é como uma mini máquina de expresso. É um método de preparo caseiro que permite obter uma bebida semelhante ao expresso, mas em uma versão mais diluída. Nem todos os produtores torram o próprio café. Muitas fazendas vendem os grãos verdes para torrefações em todo o mundo. E talvez a sua cafeteria local favorita também seja uma torrefadora, então sempre haverá café torrado na hora. É o caso da propriedade da Carla. Para provar o que vai ser vendido, é feito algo chamado cupping. É quando os grãos moídos são imersos em água e provadores profissionais avaliam o sabor, o aroma e a sensação na boca para determinar a qualidade. Mas eles não bebem de fato esse café, apenas o deixam na boca e o cospem em outra xícara. Ok, já que agora você é um especialista no assunto, vamos fazer uma degustação séria. Precisamos primeiro despejar o líquido na xícara, então como podemos fazer isso? Podemos experimentar diferentes métodos de preparo, como o pour-over, para obter sabores vibrantes, mas com menos amargor. Se não se importar com amargor natural, tente alguns processos de pressão, como a máquina de expresso, a Aeropress ou até mesmo a moka. Se você é uma daquelas pessoas que adoram café frio, que tal um cold brew? Tudo depende do sabor que está procurando. E assim, nosso tour chegou ao fim.
Mas da próxima vez que achar que pagar 6 ou 7 reais por uma xícara de expresso especial é muito caro, lembre-se de quanto tempo leva todo o processo e quantas pessoas estão envolvidas na entrega desse pouquinho de líquido na sua xícara. Seu coração está disparado. Você está fugindo de uma das maiores criaturas que já viu. Um réptil gigante correndo sobre 2 pernas bem atrás de você. Você ouve o barulho da correnteza forte de um rio nas proximidades, mas decide não pular nele. Folhas grossas e arbustos bloqueiam seu caminho e você fica preso na lama. Tudo ao seu redor está atrás de você para te pegar e não há onde se esconder. Você avista um tronco de árvore oco e rasteja para dentro. O que quer que esteja lá fora está cada vez mais perto. Você ouve uma respiração profunda e pisadas intensas. Está se aproximando. Então, vê uma grande cauda saindo de uma rachadura no tronco da árvore, balançando e derrubando arbustos e pequenas árvores. Seja o que for, está farejando você como aqueles cachorros no aeroporto. E insetos gigantes do tamanho de um gato doméstico estão bem perto do seu rosto. Perfeito! Você sempre teve medo de olhar para pequenas coisas rastejantes, mas essa está tão perto e é tão grande que dá para ver a fisionomia dela. Ela está olhando para você como se você fosse um alienígena. Você quer gritar, mas não consegue. E então, de repente, mais insetos. Eles são coisas curiosas, movendo suas antenas por todo o seu corpo. Ok, isso é demais. Um inseto é uma coisa, mas isso agora? Uma centopeia gigante está rastejando em sua direção. As presas dela são do tamanho do seu polegar. Você sai correndo do tronco da árvore e fica cara a cara com um monstro gigante. Ele para e fica encarando, sabendo que você não tem para onde ir. Garras e dentes do tamanho de pinos de boliche. Isso é o suficiente para mantê-lo acordado à noite. Ele está se preparando para atacá-lo. Bem-vindo ao período e região mais perigosos da história para um ser humano, o Saara do Cretáceo Médio. Esse lugar prosperava há cerca de 100 milhões de anos atrás, no que hoje seria o norte da África. Naquela época, os continentes eram todos organizados de maneira diferente e o tempo era terrível. Tempestades fortíssimas eram bastante comuns e as temperaturas subiam e desciam como uma ola em um estádio de futebol. Então, o nível do mar começou a subir. A água inundou a região de Quenquém, uma área entre os atuais Argélia e Marrocos. Ao longo dos milhões de anos seguintes, asteroides, erupções vulcânicas e outros desastres naturais varreram todo o resto. Tchau, tchau, dinossauros. Obrigado pela participação. Você provavelmente pensa no Saara como um dos lugares mais inóspitos da Terra, mas na época em que havia árvores e rios, ele era ainda mais perigoso. O famoso Rio dos Gigantes era um enorme sistema fluvial que se estendia do Egito moderno até o Marrocos. O terreno era plano e não crescia muita vegetação, mas bastava para que existisse vida. Vida aterrorizante e assustadora. Essa criatura para a qual você está olhando é um gigante e assustador terópode que está atrás de você. Imagine um dinossauro como o Tiranossauro Rex, que tem mais de 10 metros e dotado de uma mandíbula gigantesca. Uma coisa assustadora. Esses eram os líderes da cadeia alimentar naquela época. E é por isso que esse lugar e período da história foram tão únicos. A região toda tinha um desequilíbrio incrível entre dinos famintos e pobres dinos lanches. Não havia comida suficiente para todos. Os cientistas nunca conseguiram encontrar muitas evidências de herbívoros. Isso significa que pode ter sido uma batalha entre as criaturas carnívoras, esperando para se atacar entre si a qualquer momento. E então, depois de um tempo de competição se encarando com aquele terópode gigante, uma sombra se aproxima por trás. Você está com muito medo de se virar, mas o rosnado é mais alto do que qualquer coisa que já ouviu, e isso o abala profundamente. Você se vira e vê um espinossauro, e isso é tudo que consegue ver. Você sabe como sempre mostram o Tiranossauro Rex como o rei dos dinossauros? Bem, esse aqui seria o quê? O imperador? Ele tem cerca de 15 metros de altura e tem uma fileira de escamas nas costas do tamanho de um ser humano. Em seguida, adicione um focinho estilo crocodilo, com dentes afiados e pernas curtas e fortes. Sua dieta consiste principalmente em peixes de água doce, mas ele está olhando como se você fosse um delicioso taco de peixe. Os 2 alfas estão agora em uma disputa, com você preso no meio. Mas antes que feche os olhos e se prepare para ser devorado, eles começam a lutar entre si, derrubando árvores. Você sai dali na ponta dos pés e corre. Quanto mais longe você for, melhor, certo? Errado.
Não aqui, porque onde quer que vá, haverá algo perigoso. Durante esse período, havia perigo no céu, na água e na terra. Havia pequenos mamíferos correndo aqui e ali, mas a maioria ficava escondida para evitar o perigo. Após 5 minutos correndo o mais rápido possível, você consegue sair da floresta e chegar a uma planície aberta. Péssima escolha. Agora não há onde se esconder. De repente, você ouve outro grito. Então, olha para trás. Nada. Há apenas grama curta por tudo. Aí você inclina sua cabeça para o céu e vê o que parece ser um pássaro gigante. Só que esses são tecnicamente crocodilos voadores. Havia muitos pterossauros enormes que dominavam os céus. A lanca saarica era um réptil voador que pode ser que comesse peixes de água doce. Esses peixes deviam ser saborosos. Ele tinha uma enorme envergadura e mandíbulas compridas e delgadas. E era do tamanho de um ônibus pequeno. Ele o encontrou e está correndo para alcançá-lo. Você corre para salvar sua vida, de novo, e dessa vez não há lugar para se esconder. De repente, você sente as garras te pegando e te levantando do chão. Você sobe. Se não estivesse morrendo de medo, teria notado como são bonitos os canais do rio gigante abaixo de você. O Alanka manobra como um caça-jato, rumando para as montanhas, desviando de todos os obstáculos. Você vê um grande ninho com alguns mini monstrinhos nele. Eles estão com fome e são do seu tamanho. Não é uma combinação muito legal. Você tenta se libertar, mas é impossível. A criatura o deixa cair no meio do ninho e sai voando. Você tenta se proteger, mas os pequenos continuam bicando. É apenas uma questão de tempo antes que seja tarde demais. Você olha para baixo e vê o rio. Não dá para deduzir a profundidade dele, mas nota-se que tem uma correnteza muito forte. Você está sem opções, e então mergulha no rio com cuidado e é arrastado pela correnteza. Por enquanto, tudo bem, praticamente. Imagine que estamos em 2021. Você está caminhando por um dos lugares mais quentes e secos da Terra, no meio do deserto do Saara, e acaba encontrando fósseis de peixes gigantes. Eles variam do tamanho de uma mordida ao tamanho de um ônibus. Até tubarões de água doce viviam lá. Esses não eram peixinhos comuns. A julgar pelos dentes, esses caras eram um perigo. Você talvez até encontre uma tartaruga marinha gigante nadando por aí. Ok, de volta à sua aventura maluca. Felizmente, você se banha em uma parte segura e arenosa do rio, onde consegue relaxar. Você bebe um pouco da água do rio e tenta encontrar um lugar seguro para acampar. Cada barulho que ouve o faz pular. Você se senta e tenta desfrutar da calma da antiga terra. Quando sente que finalmente conseguiu recuperar o fôlego, vê um espinossauro caminhando ao longo do rio à espreita. Você foge e se esconde debaixo de um arbusto e ele passa por você, que está seguro, ou não. Ele se vira, sacode os arbustos e vê você. Só então um grande estrondo o assusta. É o som de você acordando se sacudindo. Você acende a luz e vê seu gato olhando para você. Aqueles dinossauros pareciam tão reais. Provavelmente foi por causa daquele documentário que você estava assistindo antes de dormir. Todo o ecossistema do Cretáceo Médio dependia dos rios para a vida diária. Assim como todas as civilizações antigas, os rios foram essenciais para as criaturas da época. E muito recentemente, os cientistas descobriram uma nova espécie de cobra que foi extinta naquela época, sem descendentes conhecidos. Para entender esses ecossistemas antigos, é importante saber muito sobre os fósseis. Você pode encontrar 2 fósseis diferentes lado a lado, mas esses animais podem ter vivido com milhões de anos separando eles. Ei, olha isso! Tecnicamente, você poderia morar na Torre Eiffel se não se importar de viver em um apartamento pequeno. Gustave Eiffel projetou a torre com um apartamento para si mesmo no topo da construção e deixou o local todo limpo e arrumado, com todos os móveis necessários. Atualmente, o apartamento é o lar de 2 manequins, um representando o próprio Eiffel e o outro seu amigo igualmente famoso, Thomas Edison. Os turistas que comprarem ingresso até o topo da torre podem dar uma espiadinha no apartamento. Se você passar pela Trafalgar Square, certamente sentirá falta da menor delegacia de polícia de Londres, pois ela fica escondida sob um poste de luz. A razão pela qual foi colocada lá em 1926 foi permitir que os policiais estivessem perto de manifestações públicas, que aconteciam bastante naquela época. Alguns até diziam que ela tinha uma linha telefônica direta com a Scotland Yard. Hoje o local é usado como estação de limpeza, então não há muito para ser visto lá, além de alguns esfregões.
A estação Grand Central, uma das mais movimentadas de Nova York, tem uma ótima atividade escondida para os viajantes. Existem quadras de tênis disponíveis num espaço secreto denominado Annex. Antigamente, essa área abrigava muitas coisas diferentes, desde um estúdio de gravação até uma galeria de arte. Hoje em dia, porém, o local é conhecido como Vanderbilt Tennis Club e pode ser visitado pelo público. Assim como o Sr. Eiffel, o produtor Samuel Lionel Roxy Rothafel projetou um apartamento escondido no Radio City Music Hall, na cidade de Nova York. Ele também pediu que o apartamento, hoje chamado Suite Roxy, fosse decorado em estilo Art Deco. Com um pé direito de 6 metros, ele é coberto com folhas de ouro e paredes com cortinas de pelúcia do teto até o chão. Atualmente, apenas artistas do Radio City e convidados VIP podem visitar o local. Você também pode alugá-lo, mas dizem que os preços são muito altos. O símbolo mais conhecido de Roma, o Coliseu, tem túneis secretos escondidos sob seu terreno. Antigamente, os antigos romanos usavam essas passagens para conter animais selvagens, como leões, tigres, elefantes e ursos, usados em lutas de gladiadores e outros tipos de entretenimento. Os locais estão abertos à visitação desde 2010, assim como o sistema de encanamento do Coliseu, que foi um grande avanço tecnológico para a época, com bebedouros e até banheiros. Algumas pessoas criticaram a abertura desses túneis secretos, pois acreditavam que isso podia afetar a estrutura do prédio devido ao grande fluxo de visitantes. Dizem que o Empire State Building tem 102 andares, mas não é verdade, existe um 113º andar secreto. O acesso é feito por uma escada escondida localizado no 102º piso, e ele fica disponível principalmente para os engenheiros do prédio e de tempos em tempos para celebridades. Mas não é só isso. O 113º andar leva à cápsula do Empire State Building. É a famosa cúpula do edifício. Um dos marcos americanos mais famosos apresenta uma misteriosa câmera escondida. Se os registros atuais forem verdadeiros, existe uma sala secreta atrás da cabeça do Abraham Lincoln no Monte Rushmore. Ela servia para guardar artefatos e documentos relevantes da história americana, como a Declaração de Independência e a Constituição. Sabemos agora que esses documentos importantes estão guardados em outro local, e a sala do Monte Rushmore permanece inacessível ao público até hoje, como se fosse uma sala de videogame para os Park Rangers. Ou não. Concluída entre 2550 e 2490 a.C., a Grande Pirâmide de Gizé é a última que restou das 7 maravilhas do mundo antigo. Construída como jazigo para o faraó egípcio Khufu da 4ª dinastia, pensava-se que ela tinha a Grande Galeria, a Câmara do Rei e a Câmara da Rainha. Mas isso não é tudo, pois recentemente foi descoberta uma sala secreta aqui. Apelidada de Grande Vazio, tipo a minha cabeça, esse enorme espaço tem quase 30 metros de comprimento. Seu objetivo principal ainda está em discussão, mas alguns arqueólogos acreditam que ele era usado como uma rampa interna para ajudar a construir a enorme estrutura. O Castelo da Cinderela é a principal atração da Disney World em Orlando, na Flórida, em uma área chamada Magic Kingdom. Ele tem um cômodo escondido apelidado de Suíte da Cinderela. O quarto foi originalmente planejado para hospedar o próprio Walt Disney e sua família. Ele faleceu em 1966 e nunca chegou a ver o resultado. O local foi finalmente concluído em 2006 e desde então é aberto apenas um número limitado de vezes e só para visitantes convidados pela empresa Disney. A Grand Central não é a única estação com elementos ocultos. A Itália tem sua própria Milano Centrale, a segunda maior estação ferroviária do país. Mais de 320 mil passageiros passam por essas paredes todos os dias. A maioria deles nunca percebe as portas fechadas na parede lateral da estação que levam ao Royal Pavilion, uma área elegante projetada como sala de espera para a família real. O local tem 2 grandes halls divididos em 2 andares, com móveis luxuosos e mármore estilizado, tudo decorado com esculturas reais. Até a Estátua da Liberdade tem uma sala escondida. Consegue adivinhar onde? Fica na tocha dela. Infelizmente, esse espaço não está disponível ao público desde que foi completamente fechado em 1916. Uma câmera foi colocada em 2011 para que as pessoas possam apreciar a transmissão ao vivo da vista panorâmica. Uma estátua de Leonardo da Vinci, localizada no aeroporto Fiumicino Leonardo da Vinci de Roma, foi inaugurada em 1960. Recentemente, ela passou por reformas e um dos trabalhadores fez uma descoberta misteriosa durante a obra.
um pequeno buraco em algum lugar no meio da estátua, a cerca de 9 metros. Depois de ter sido cuidadosamente aberto, foram encontrados dentro dele 2 pergaminhos escritos em latim clássico. O primeiro documento contava a história da área que hoje abriga o aeroporto. O outro fornecia uma lista de pessoas que compareceram à inauguração da estátua. A Suprema Corte dos Estados Unidos, em Washington, D.C., tem uma estrutura esportiva secreta onde escriturários, policiais de folga e outros funcionários da Suprema Corte podem jogar basquete. A quadra, localizada no último andar do edifício, é obviamente apelidada de a mais alta do país. Licencinha enquanto eu driblo. O Club 33 da Disneyland está localizado na New Orleans Square, uma seção do parque temático em Anaheim, na Califórnia. Esse clube exclusivo recebe apenas 500 membros e foi inaugurado em 1967. Seu objetivo era divertir celebridades, políticos e patrocinadores. A decoração foi cortesia do próprio Walt Disney e sua esposa. Os serviços têm um preço alto. Os membros precisam pagar $25 mil para fazer parte do clube e depois uma taxa anual de $12 mil a $25 mil. A entrada do local era fácil de errar, pois ficava escondida atrás de uma porta com uma placa dourada que tem o número 33 gravado nela. Em 2014 foi feita uma reforma no clube. Eles mudaram a entrada para um local ainda mais secreto, mas as pessoas podem ver a antiga no lugar original. As bibliotecas públicas da cidade de Nova York também têm apartamentos secretos. Os funcionários e suas famílias podem ficar nos quartos escondidos que ficam acima de muitas delas. A maioria são armários ou quartos vazios hoje em dia, mas alguns estão disponíveis ao público, como os que fazem parte do projeto de reforma de $4,4 milhões do edifício na unidade de Washington Heights. Ele foi transformado de um espaço antigo e empoeirado de 348 metros quadrados em uma área dedicada a adolescentes, além de um centro de tecnologia que também tem salas para programas de educação de adultos. Legal!